Bom dia. É, Então, essa aula de exercícios, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente da última vez. Eu vou pegar uns exercícios das provas dos semestres anteriores, do semestre que eu dei esse curso várias vezes, né? E na minha página vocês podem entrar na minha página e deixa eu escrever para vocês aqui. Ah, Mate. Então, eu vou escrever aqui na minha página. Certo? E, e aqui, se você entrar nesse endereço aqui, né, como você sabe, você, bom, se você me conhece, ahm, você encontra as provas, todas as provas que eu apliquei nos semestres anteriores. Bom, esse exercício aqui que eu vou fazer agora, por exemplo, eu peguei de uma prova. É, esses exercícios são sobre subgrupos, né? É, então aqui a gente tem G, um grupo abeliano. Eu estou fazendo o exercício 4, que você vê no arquivo aqui ao lado. Abeliano. E H é o que? É o conjunto x ao cubo com x variando em G. Agora, eu quero fazer esse exercício aqui. Então, o primeiro item, né, do exercício é mostre que H é um subgrupo de G. Agora, a notação é multiplicativa, né? Não tá, como você sabe, multiplicativa. E então, tá. Eu quero fazer esse exercício aqui porque eu percebi aplicando essa prova, né, que provavelmente uns 70% não conseguiu fazer esse exercício do começo até o fim, né? Uns 70% dos alunos. Agora você pode tem duas hipóteses, né? Ou eu não fui claro em explicar, ou esse conceito de subgrupo é um conceito mais difícil de entender. Em todo caso, é, eu achei que fosse bom fazer exercícios desse tipo, porque aí dá para entender melhor também num vídeo, né? Porque você pode assistir várias vezes, se você não entende na primeira vez, você assiste de novo, né? E, então, mostre que H é um subgrupo de G. Então tem, bom, a princípio teria três, bom, começando, né? Tem três axiomas de subgrupo. O que significa subgrupo? Então eu vou escrever essa notação aqui, significa que H é um subgrupo de G, né? É uma notação, essa notação aqui, que significa que H é um subgrupo de G. Agora, vamos listar esses três axiomas, né? O primeiro axioma é que 1 pertence a H. O segundo axioma é que se H1, H2 pertencem a H, então
H1, H2 pertence a H. E o terceiro axioma é que, bom, na verdade, ok, na ordem que eu dei dos axiomas não é exatamente assim, porque esse aqui seria o terceiro, mas esse aqui é o terceiro axioma, então... Mas não importa, obviamente, a ordem que você escreve os axiomas, né? Mas é só para manter aquela ordem. 3. Esse aqui, 2, é que se você tem um elemento em H, então o inverso dele também está em H. Agora, bom, o que acontece? Quando você faz um exercício, você primeiro pensa, eu preciso mostrar que é um subgrupo, que H é um subgrupo. Então, primeiro eu vou escrever a definição de subgrupo, né? Aí você escreve esses 3 axiomas. Agora, isso é alguma coisa, né? Você lembrou do que significa subgrupo. Mas, uma coisa importante também é entender quem é H, né? H está escrito aqui a definição de H, certo? H está escrito aqui. H é igual a esse conjunto aqui. Agora, o que foi a dificuldade nesse exercício? Nem foi tanto lembrar dos axiomas de subgrupo, que a maioria das pessoas lembram. A dificuldade foi em entender quem é esse conjunto H, certo? Agora, H é simplesmente o quê? É o conjunto dos elementos do grupo G elevados ao cubo. Elevados ao cubo, né? Então, antes de fazer esse exercício, porque agora eu vou fazer, mas vamos dar um exemplo, né? Exemplo, vamos pegar um grupo multiplicativo. Por exemplo, bom, no item 2, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o item 2 antes de fazer o item 1, porque depois eu volto ao item 1, né? Mas eu vou fazer aqui o item 2 só para dar um exemplo do que significa essa notação aqui. Então, é, é, bom, nesse item 2 você tem U de Z módulo 8Z, que você sabe fazer, calcular, né? Porque são as classes módulo 8 que são coprimas com 8. Então, 1, 3, 5, 7, né? E a operação é a multiplicação aqui, né? E, bom, agora, quem são os elementos de H? Nesse caso aqui, esse aqui, suponha que esse aqui é o meu G, né? Quem é H? Bom, H é simplesmente abre parêntese, escreve a lista dos elementos de G elevados ao cubo. 3, classe elevado ao cubo. 5, classe elevado ao cubo. 7, classe elevado ao cubo. É isso, é simplesmente isso, certo? É a notação x ao cubo, 2 pontos, né? Essa notação aqui, x ao cubo, 2 pontos, x pertence a g, significa H é o conjunto dos cubos dos elementos de G. Conjunto dos cubos, os elementos de G elevados ao cubo, né? Então, se trata de calcular essas potências, igual a quê? Bom, 1 ao cubo é igual a 1. Quem é 3 ao cubo? Bom, 3 ao cubo é 27, módulo 8, 3, né? Porque 24 mais 3, então 3. E se você lembra da estrutura desse grupo, bom, você lembra que, por exemplo, como é que faz 5 ao cubo? Bom, primeiro vamos fazer 5 ao quadrado, né? Que é mais fácil. 5 ao quadrado é 25, ou seja, 1, porque 24 mais 1. 24 divisível por 8, então 25 é congruente a 1 módulo 8. Então 5 ao quadrado
classe de 5 ao quadrado é igual a classe de 1. Mas então a classe de 5 ao cubo é a classe de 5 ao quadrado multiplicado pela classe de 5. Mas classe de 5 ao quadrado é 1. Então a classe de 5 ao cubo é igual à classe de 5. A classe de 7 ao cubo é igual à classe de 7 ao quadrado multiplicado pela classe de 7. A classe de 7 ao quadrado é igual à classe de 49, que é 1. Classe de 1, porque 49 é congruente a 1 módulo 8. Porque 49 menos 1 é igual a 48, que é divisível por 8, certo? Então, 7 ao cubo, a classe de 7 ao cubo, é igual à classe de 7 ao quadrado multiplicado pela classe de 7, mas a classe de 7 ao quadrado é igual à classe de 1. Então, a classe de 7 ao cubo é igual à classe de 7. Então, nesse caso aqui, a gente descobriu que, na verdade, H é igual a G. H é igual a G, certo? Nesse caso aqui. Então, aqui o segundo item, calcule a ordem do grupo. A ordem é 4, né? Por quê? 1, 2, quantos elementos tem H? 1, 2, 3 e 4. 4 elementos. H tem 4 elementos, né? Agora você poderia dizer, tá, mas eu estou fazendo essa introdução ao exercício porque, na verdade, me parece mais importante fazer essa introdução do que o exercício, quase. Agora você poderia dizer, mas, desculpa, mais uma coisa, se G tem N elementos, x1, xn, então H, se eu entendi bem, né, você fala é igual a x1 ao cubo, x2 ao cubo, xn ao cubo, é isso que você está dizendo? É exatamente isso que eu estou dizendo, né? Que se você conseguiu listar os elementos de G, então H é dado por essa fórmula aqui, né? Se você tem x1 ou, não sei, xyz, que são os elementos de G, então quem são os elementos de H? São x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo, né? Elevar ao cubo todos os elementos de G. Mas então, é, é claro que H é igual a G, porque parece que, né? Você pode pensar, né? Na verdade, não. H pode não ser igual a G. Mas você pode pensar, mas vamos olhar visualizando, visualmente, né, o que está escrito aqui. G tem N elementos, H também, então eles são iguais. Então, tem o número de elementos é igual, né? Um está contido no outro, então são iguais, claro, né? Então resolvi o problema. Mas o problema é que não. Eles não são iguais só porque contando os elementos. Olha, eu estou contando, né? 1, 2, 3, 4, N, né? Ah, então eu tenho N elementos. Não, a resposta é que H não tem N elementos em geral. Porque você lembra o que, que pode acontecer? Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos pegar G igual a C3, que é o grupo cíclico de ordem 3, né? Esse grupo tem 3 elementos, 1, x e x ao quadrado, porque a próxima potência de x é x ao cubo, que é igual a 1, porque x tem ordem 3, o elemento gerador tem ordem 3 nesse grupo. Agora, quem é H? H é o conjunto dos cubos, 1 ao cubo, x ao cubo, x quadrado ao cubo, né? Lembra? Eu tenho os meus 3 elementos nesse caso. Bom, elevar ao cubo os 3 me dá H, né? Mas, o que acontece nesse caso? Quem é 1 ao cubo? Bom, 1 ao cubo, obviamente, é 1, né? 1. Quem é x ao cubo? X ao cubo, eu acabei de dizer, é igual a 1 também, né? 1. E quem é x ao quadrado ao cubo? Bom, x à sexta, né? Mais x à sexta é como se fosse o quadrado de x ao cubo. X ao cubo é 1, então x à sexta também é 1, certo? X à sexta igual x ao cubo, igual 1 por 1, que é igual a 1, certo? É uma conta muito simples, né? Então, quem é x à sexta? X à sexta é 1 também. Então, podemos escrever aqui 1
Mas então esse H, ele tem três elementos? 1, 2 e 3 são os três elementos. Não, porque eles são iguais a 1. Você lembra no começo do curso? Eu falei que quando você tem elementos repetidos num conjunto, eles são o mesmo elemento. Então, você pode escrever ele uma única vez, porque é um elemento, né? Certo? Senão, seria a teoria dos multiconjuntos, né? Que é outra coisa, né? Se dois elementos são iguais, então eles são o mesmo elemento, senão você não escreveria ele duas vezes. Se você escreveu ele duas vezes, é porque são dois elementos distintos. Então, H, como você vê aqui, apesar de ser uma lista de três coisas, né, ele contém um único elemento. Né? Certo? Então, isso era a introdução ao item 2, né, e também uma introdução a esse exercício. Agora, vamos mostrar esses três axiomas. Então, o primeiro axioma é muito simples, né? Então, por que 1 pertence a H? Bom, porque 1 é igual, pode ser escrito como 1 ao cubo, então pertence a H. Se você lembra nesses exemplos que eu dei, a cada vez aparecia esse 1 ao cubo o tempo todo, né? Ele era sempre igual a 1, porque 1 ao cubo é sempre igual a 1. Né? 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1 é sempre igual a 1, porque é elemento neutro, né? Então, é, os elementos de H são os cubos dos elementos de G. O elemento 1 é um cubo de um elemento de G? Sim, porque 1 é igual a 1 ao cubo. Ah, então ele pertence a H. Só isso, né? Agora, soma 2. Então, se H pertence a H, então H tem que ser um cubo de um elemento de G, né? Então aqui X pertence a G, né? Para pertencer a H é esse conjunto aqui em cima, né? Ele tem que ser o cubo de um elemento de G. Aí eu percebi que já isso, né? Parece que não está muito assim fácil para entender, né? Quando eu tenho um elemento de H, então eu preciso escrever o que é que eu sei sobre aquele elemento, né? O que eu sei nesse caso é que ele é o cubo de um elemento de G. Então existe um X, eu não sei quem é esse X, não importa, mas existe um X em G, tal que H é igual a X ao cubo, né? Aí, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso verificar se o inverso de H o inverso do Hzinho, então, quem é o inverso de H? O inverso de H é x ao cubo inverso, né? E a gente viu que isso pode ser escrito como x elevado a menos 3, mas também pode ser escrito como x inverso elevado a 3. São todas coisas equivalentes, né? Bom, na verdade, eu vou, vou voltar para o início dessa linha, né? Porque é igual ao inverso de x elevado a 3, né? Então, então, por que eu fiz isso, né? Porque agora é claro que ele pertence a H. Por que é claro que ele pertence a H? Porque o inverso de x pertence a G, né? Claro, a gente sabe que o inverso de x é um elemento de G, né? E eu consegui escrever o meu inverso de Hzinho, como o cubo de um elemento de G. Você entende que esse aqui não está escrito como o cubo de um elemento de G, né? Então, para mostrar que ele está em H, está no conjunto Hzão, tem que escrever esse elemento como o cubo de um elemento de G. De G. Isso não é um detalhe, isso não é uma coisa, uma formalidade, é uma coisa essencial, porque a definição do Hzão é dada pelos cubos dos elementos de G, né? Você tem um elemento aqui, está perguntando se ele está em, em H, e para isso você tem que escrever ele como o cubo de um elemento de G, que é isso que eu fiz. Agora vamos passar para o terceiro item, né, que é esse último item
o item 3, bom, na verdade é o terceiro axioma, né? Então, se H1 igual x1 ao cubo, né? Pertence a H, e H2 igual x2 ao cubo, pertence a H, com x1 e x2 elementos de G, né? É isso que eu sei sobre os elementos de H, que eles são cubos de elementos de G. É por isso que eu escrevi desse jeito, né? H1 e H2 são cubos de elementos de G. Aí existem x1 e x2 em G, tais que isso acontece, o que eu escrevi aqui. Mas por quê? Mas quem são x1 e x2? Por quê? Porque pela definição de H. Quem são x1 e x2 não importa, eles são oportunos elementos de G, tais que isso acontece, porque a definição de H está escrita aqui o tempo todo. Uma coisa que eu percebo, né, na resolução dos exercícios também, é que às vezes você lê o exercício, né, mas depois tenta ir para frente lembrando do que você leu, talvez. Não, mas a coisa mais importante aqui é que é essa definição aqui. Se você esquece essa definição, então é claro que tudo que você escreve perde de sentido, né? Então, o tempo todo eu lembro que a definição de H está escrita lá em cima. Quando, em matemática, quando você lê, não é como ler um livro, que você lê a primeira linha, a segunda linha, terceira, depois vira a página, né, continua. E se esqueceu alguma coisa, não importa, porque o importante é o que você sente lendo o livro. Não. Em matemática, você lê, continua lendo, esqueceu, volta, lê de novo, volta, identifica uma coisa como importante, se focaliza naquela coisa, identifica as coisas importantes, sublinha elas ou faz alguma coisa, né? Porque elas são importantes. Depois vê o que é a pergunta, qual é o problema para resolver. Tem um problema para resolver. Como é que eu resolvo? Então, se precisar de alguma coisa, volta. Então, a leitura em matemática não tem nada a ver com a leitura de um livro de literatura, é outra coisa, certo? E, agora, é, continuando aqui, se H1 e H2 são elementos do Hzão, então quem é o produto, né, a multiplicação, a operação entre esses dois elementos? Quem é esse elemento aqui? Bom, vamos escrever, então é x1 ao cubo, x2 ao cubo, né? E agora, o que é que acontece? Que todo mundo, ou quase todo mundo, né, muita gente escreve, x1, x2 ao cubo, né? x1, x2 ao cubo, eu sei fazer isso, né? E agora esse aqui pertence a H porque x1, x2 pertence a G, né? É certo? Parece que está resolvido, está tudo certo, né? Mas não é assim, certo? Bom, se você escreve exatamente assim, tá errado. Tá errado escrito assim. Agora, o que é que você pode fazer para isso virar certo? Você pode escrever aqui que essa igualdade vale porque G é abeliano, ou comutativo, né? Abeliano. Agora, se você escreve assim, então você entendeu onde usar a hipótese que G é abeliano, né? Porque senão parece que essa hipótese que está escrita lá em cima, G é abeliano, né? Parece que é inútil, né? Porque eu nunca usei essa hipótese, parece, né? Agora, por que você está usando que G é abeliano? O que é o problema com escrever isso? O problema com essa escrita é que ela é falsa se G não é abeliano. Então, como é que tem que fazer? Bom, tem que continuar escrevendo essa expressão. Até aqui está tudo certo, né? Continuar simplesmente escrevendo quem é esse elemento. É x1, 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 x2, 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 né? Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso trocar esses dois elementos aqui, porque você entende que eu quero chegar naquele ponto de dizer, eu quero chegar aqui, eu quero chegar no x1, x2 ao cubo. Na verdade, aquela coisa que eu escrevi de x1, x2 ao cubo, né, tá certo, né? Mas o que eu estou falando aqui é que o passo para passar de aqui até aqui, esse passo aqui não é trivial, né?
é uma coisa que você tem que perceber que você está usando uma hipótese aqui. Você está usando o fato que G é abeliano, né? Né? Então, agora a gente entendeu o que é que tem que mostrar, então é, eu vou apagar aqui, né? Para ter mais espaço. Tá tudo bem. E agora, eu vou mostrar para vocês assim como é que poderia ser feito isso, né? Primeiro você troca esses dois, né? x1, x1, x2, x1, x2, x2, né? Por que eu troquei eles? Porque eu quero chegar onde? Eu quero chegar aqui. É isso que eu quero obter. x1, x2, x1, x2, x1, x2, né? Porque se eu chego aqui, aí eu posso escrever que é igual ao cubo de um elemento de G, que é exatamente o que eu quero, né? Eu estou tentando mostrar que x1 ao cubo multiplicado por x2 ao cubo é o cubo de um elemento de G, né? Então eu posso trocar esses dois dentro, depois eu posso trocar esses dois aqui, né? Eu posso trocar porque o grupo é abeliano, ele é comutativo, né? E também eu posso trocar esses dois aqui, por exemplo, né? Então isso vai dar x1, x2, x1, x2, x1, x2. Ah, então agora eu cheguei onde eu quero chegar, né? Então isso aqui é igual a x1, x2 elevado ao cubo, né? Que pertence a G, porque x1, x2 pertence a H, né? Pertence a H, porque x1, x2 pertence a G, né? Então, você vê a diferença entre a solução errada, ou meio errada, claro que no final, quando se trata de avaliar uma demonstração, né, para os alunos, para avaliar os alunos, né, é claro que é muito melhor escrever a solução incompleta, não está errada aquela solução que eu escrevi no começo de dizer que x1 ao cubo, x2 ao cubo era igual a x1, x2 tudo ao cubo, etc. Né? Não estava errada assim, mas estava incompleta. Você tem que dizer que você está usando a hipótese que G é abeliano, porque senão você significa que você não entendeu, não entendeu. Se você escreve uma coisa verdadeira, mas não justifica, então é como escrever uma coisa falsa, né? Porque se não tivesse aquela hipótese, seria falso, né? Então, se você não justifica, então, como é que eu sei que você sabe que você está usando aquela hipótese, né? Você entende o problema, né? A questão. É, se fosse, por exemplo, um exame oral, né? Eu perguntaria, mas tem certeza disso que você escreveu? Mas você não está usando nenhuma hipótese? Aí isso já permitiria que você poderia, escutando essa pergunta, né, você poderia pensar, deixa eu pensar um momento, mas a questão é que é claro que quando você não escreve uma justificação do que você fez, então eu assumo que você não sabe que estava aplicando aquela hipótese, ou seja, é uma coisa incompleta, né? Não é uma solução completa. Agora, se você escreve aquela coisa, né? x1 ao cubo, x2 ao cubo igual x1, x2 tudo ao cubo, dizendo que é porque G é abeliano, então eu assumo que você entendeu, então está tudo certo. Certo? Mas a coisa ótima, a solução melhor de todas é a que eu escrevi aqui. Certo? Idealmente, né? É isso aqui.
Mas uma outra possibilidade é você escrever, como o grupo é abeliano, eu posso ordenar os elementos como eu quero ordená-los dessa forma, então eu ordeno eles dessa forma e me dá um resultado me dá x1, x2 tudo ao cubo, né? Então, etc, etc. Isso também é aceitável. O que não é aceitável é não escrever nada. Se você escreve aquela igualdade, né, dizendo que vale sempre, porque se você escreve, então aquela igualdade vale, né? É, aí eu não sei se você sabe que está usando aquela hipótese. Agora vamos continuar. Por exemplo, é, eu vou continuar com esse exercício aqui. Sejam grupo de ordem 10. E vamos pegar dois elementos, x em g e y em g, com ordem de x igual a 2, ordem de y. Bom, já que eu estou aqui, eu escrevo ordem de x igual a 2, ordem de y igual a 5, né? E, então, eu tenho dois elementos, um tem ordem 2, um tem ordem 5, né? Agora, seja H subgrupo de G, né? Tal que X e Y pertencem a H, mostre que H é igual a G, certo? Isso é um tipo de exercício que, assim, geralmente a metade dos alunos nem tenta fazer, certo? É porque é um exercício um pouco mais teórico, mas a ideia é que se trata de usar as coisas teóricas, né? Das quais eu falei no curso. Nesse caso, o teorema de Lagrange, certo? Ou a variação dele que eu falei, que é a ordem de um elemento divide a ordem do grupo, né? Se você tem um elemento de um grupo finito, né, a ordem do elemento sempre divide a ordem do grupo. Então, x pertence a H é um elemento que está no grupo H, então a ordem de x, que é igual a 2, divide a ordem de H. Mas aí você fala, mas sim, mas é verdade também que x pertence a G, então a ordem de x, que é 2, divide a ordem de G, certo? Sim, claro, né? Mas tem dois detalhes aqui. O primeiro detalhe é que a ordem de G é igual a 10, né? Então você está dizendo que 2 divide 10, mas eu sei disso, né? 10 é igual a 2 por 5. Ah, eu não sei o que é isso. Ah, entendi, tá bom. 2 é 10. 10 é igual a 2 por 5, né? Então, é, você está dizendo que 2 divide 10. Eu sei, eu sabia antes, antes da teoria de grupos, né? Eu sabia que 2 por 5 é igual a 10. Eu não preciso do teorema de Lagrange para saber que 2 que 2 divide 10. E o segundo detalhe é que, mesmo se eu não conhecesse a ordem de G, que poderia ser, né? Se eu não soubesse que G tem uma ordem 10. Mas não é uma informação que eu preciso. É por isso que eu não escrevi que x
que a ordem de x divide a ordem de g. Quais são as informações das quais eu preciso, né? Y pertence a H, então a ordem de Y, que é igual a 5, divide a ordem de H. Agora lembra que a ordem de H, eu não conheço a ordem de H. Eu só sei que H é um subgrupo de G que contém esses dois elementos. Só que eu sei que H é um subgrupo de G, certo? Então está contido em G. Os elementos de H são elementos de G. Ah, então pelo teorema de Lagrange, a ordem de H divide a ordem de G, né? Então vamos escrever assim para lembrar também. Pelo teorema de Lagrange, né? A ordem de H divide a ordem de G. Então a gente tem um monte de informações, né? Lembra que o teorema de Lagrange me fala que a ordem de um subgrupo divide a ordem do grupo, né? Um caso particular, né, que eu expliquei em que sentido é um caso particular, fala que a ordem de um elemento de um grupo divide a ordem do grupo, que é justamente o que eu apliquei aqui nesses dois pontos aqui em cima, né? Essas três coisas que eu escrevi são todas consequências do teorema de Lagrange, né? Que é a coisa teórica que tem que aplicar nesse exercício. Agora, mas a ordem de G é igual a 10, né? Está escrito lá em cima, né? A ordem de G é igual a 10. Então, quais são os divisores de 10? Porque você entende que, como a ordem de H divide 10, não tem muitos divisores de 10, não tem muitos candidatos para a ordem de H, né? Os divisores de 10 são números que dividem 10, né? Números que dividem 10. Bom, por exemplo, 2 divide 10, 5 também, né? Então, a ordem de H é igual a... Bom, 1 é um divisor, né? Ou 2 é um divisor, ou 5 é um divisor, ou também 10 é um divisor. Ele também é um divisor, né? Então, a ordem de H só pode ser um divisor de 10, mas tem os divisores de 10 são esses quatro números aqui, né? A ordem de H só pode ser 1, 2, 5 ou 10, porque tem que ser um divisor de 10, né? Tudo bem. Mas, vamos ver aqui o que é que eu escrevi nessas duas linhas aqui, né? Eu escrevi que 2 divide a ordem de H. Ah, então eu já posso eliminar dois desses candidatos aqui, né? Quais? Bom, 1 porque 2 não divide 1. Bom, eu tô aplicando as informações que eu sei, só isso, né? Então, 2 divide a ordem de H, está escrito aqui, né? Eu acabei de dizer que a ordem de H só pode ser um desses quatro números, mas então não pode ser 1, porque 2 não divide 1. Eu estou usando que 2 divide a ordem de H. Se a ordem de H fosse 1, seria em contradição com essa frase aqui, certo? Seria uma contradição. Também não pode ser 5, né? Porque 2 não é um divisor de 5. Se fosse 5, usando isso aqui, me estaria me dizendo que 2 divide 5, né? Mas não é verdade. 5 é só divisível por 1 e por 5. 5 é um número primo, né? Agora, é uma contradição? Esses dois outros casos são contraditórios com essa hipótese aqui? Essa hipótese não. Com essa frase aqui, que segue, que é uma frase verdadeira, que segue o teorema de Lagrange. Não são contraditórios, mas vamos passar para a segunda informação que está escrita aqui, que 5 divide a ordem de H. Agora, 2 não pode ser igual à ordem de H, porque 5 não divide 2. 2 é um número primo, é só divisível por 1 e por 2. Mas 5 divide a ordem, 5 divide 10, né? Então isso não é contraditório. Mas se você observa, 10 então é o único candidato que sobra, né? Então a ordem de H é igual a 10.
Então, usando o teorema de Lagrange, eu consegui mostrar que a ordem de H, ou seja, o número de elementos que H tem, é igual a 10. Eu precisei, para isso, escrever a lista dos elementos? Não. Eu precisei escrever a lista e contar? 1, 2, 3? Não. Né? Eu só apliquei um teorema que vale para grupos finitos, que é chamado de teorema de Lagrange. Eu demonstrei ele nas aulas, na aula teórica, etc. Né? Então, esse é um exemplo em que você deduz uma coisa que não é trivial usando um resultado teórico, né? E você não precisou escrever os elementos, por exemplo, x ao quadrado é 1, então 1x depois tem y, depois tem y ao quadrado, y ao cubo, porque você poderia tentar fazer isso, né? Pegar as potências de y, as potências de x, ver quantos elementos você obtém, né? Depois fazer, não sei, xy, né? O produto entre eles, fazer alguns outros produtos e depois dizer que os elementos que você encontrou são todos e terminar. Não, você não pode fazer isso, né? Porque qual seria o motivo de parar em algum momento, assim, né? E, então, H tem 10 elementos, mas G tem também 10 elementos, né? Então, 10 também é igual à ordem de G. Aí, o fato que H está contido em G implica que H é igual a G, porque são dois conjuntos finitos, um tem 10 elementos, outro também, e o primeiro está contido no segundo, né? H está contido em G, eles têm 10 elementos, então eles têm que ser iguais. São dois conjuntos finitos, um está contido no outro, e os dois têm o mesmo número de elementos, né? Certo? Então eles são iguais. Termina o exercício. Agora, eu vou fechar esse arquivo aqui. E vamos ver o que, é que eu vou fazer agora. Esse aqui não, talvez. É... Ok, vamos fazer esse aqui. Bom, eu já... é parecido com o exercício anterior, na verdade. Aí o que é que eu quero fazer? Como eu acho ah, esse ponto importante, deixa eu ver aqui. Eu só vou fazer o item A desse exercício 3 aqui. De novo, a gente tem um grupo abeliano. Abeliano significa que é comutativo, né? É a definição de grupo abeliano. Aí vamos mostrar que C, A e B são subgrupos de G, então H igual a B. Quem é esse aqui? Esse é a B. É o conjunto Azinho, Bzinho, tal que Azinho está em A, Bzinho está em B. É um subgrupo de G, né? Então aqui também tem três itens, né? Notação multiplicativa o tempo todo, né? Você lembra quando eu não falo nada. Então, um pertence a H, primeiro item, né? Sim, porque sim, por quê? Porque um pertence a A, um pertence a B e um é igual a 1 por 1, então pertence a AB, que é igual a H, né?
Agora, é parecido com o exercício anterior. Aqui, H é um conjunto cujos elementos são produtos azinho bezinho, com azinho em Azão, bezinho em um bezão, né? São produtos. Os elementos de H são desse tipo, são todos desse tipo. Azinho multiplicado por bezinho, com azinho no A, no subgrupo A, e bezinho, né? Então, por que um pertence a A? Porque A é um subgrupo de G. Por que um pertence a B? Porque B é um subgrupo de G. Por que 1 por 1 é igual a 1? Porque 1 é elemento neutro, né? 1 por 1 é igual a 1. Então, 1, que pode ser escrito como 1 por 1, pertence a AB. E isso mostra que 1 pertence a H, porque AB é igual a H, né? Certo? Está escrito aqui, ó. É só uma notação para AB, né? Não precisa nem dessa notação de H também. Segundo axioma. Se Hzinho igual a Azinho Bzinho pertence a H, com Azinho em A, Bzinho em B, como no exercício anterior, quando eu tenho um elemento no H, eu preciso escrever o que isso significa, né? Significa que o Hzinho que está em H é da forma Azinho Bzinho, com Azinho em Azão, Bzinho em Bzão, né? Então, H inverso tem que estar em H. É verdade isso? Então vamos ver. Então, H inverso, quem é H inverso? É AB inverso. AB inverso é B inverso A inverso. Se você escreve, é análogo ao exercício anterior, se você escreve aqui A inverso, B inverso, então está em AB, porque A inverso está em A e B inverso está em B. Está errado, né? Não está errado, não tá muito errado assim. Nesse caso é verdade, mas é só porque tem uma hipótese que você está usando que você não, provavelmente não percebeu. Qual é a hipótese que você está usando? Que o grupo é abeliano. Por quê? Porque essa fórmula aqui, em geral, vale B inverso A inverso, né? Você sabe. Então, eu falei sobre isso. Agora, por que eu posso trocar A inverso com B inverso? Porque G é abeliano, né? Então, isso agora está em AB, sim, porque A inverso está em A e B inverso está em B. Então, vamos ver o que é que eu fiz aqui. Eu escrevi que o inverso de Hzinho, eu quero mostrar que ele está em Hzão, que é igual a Azão ou Bzão, né? E como é que eu fiz isso? Eu escrevi AB inverso, né? Tudo AB inverso, tudo, né? Inverso de AB, igual B inverso A inverso, que é o que vale em geral, né? Agora, como G é abeliano, isso é igual a inverso B inverso. Eu consegui trocar os elementos, né? Porque o grupo é abeliano. Que vale essa coisa aqui, porque o grupo é abeliano, né? E o A inverso B inverso está em AB? Tá, por quê? Porque A inverso está em A e o B inverso está em B. Mas os elementos de H, você pode dizer, né? Os elementos de H são Azinho, Bzinho, não são A inverso, B inverso. Que isso? Não, mas não é isso. Isso é notação. Isso eu falo isso porque para mim também, né? Parece estranho falar isso para mim mesmo. Mas a questão é que isso cria uma dificuldade às vezes nos alunos, é a anotação, né? A anotação é o seguinte, eu estou escrevendo que os elementos de H são do tipo Azinho, Bzinho, onde Azinho está em A e Bzinho está em B. Agora, é, como é que eu sei, como é que eu sei que esse elemento aqui está em AB? Como é que eu sei isso? Se você lembra da definição de H,
A única coisa que você precisa verificar para mostrar que esse elemento aqui está em AB é simplesmente que o primeiro desses dois tem que estar em A, no subgrupo A, Azão, né? E que o segundo tem que estar em no Bzão, porque é isso, né? O primeiro tem que estar em A e o segundo tem que estar em B, né? Então, aqui na definição, é claro que eu chamei eles de Azinho e Bzinho, né? Porque é uma notação boa, né? Mas, quando você tem um elemento qualquer, que pode se chamar de x e y também, né? Para ele estar em Azão, Bzão, tem que acontecer que o x está em A e o y tem que estar em B, né? É isso que tem que acontecer. Bom, pronto. Agora vamos passar para o último item, né? Terceiro axioma de subgrupo, que CH1, que é igual a1zinho B1, pertence a B, e H2 igual a 2P2 pertence a B. Então aqui A1 pertence a A, B1 pertence a B, A2 pertence a A, B2 pertence a B. Então H1, H2 pertence a B também? Pergunta, né? Então a resposta é sim. É claro que a resposta é sim, porque a gente está mostrando isso, né? Por que a resposta é sim? Porque vamos escrever, então, H1, H2 igual A1, B1, A2, B2. Agora o que é que eu faço? Eu troco, como o grupo é abeliano, eu posso trocar esses dois elementos internos, né? Mas por que esses dois internos e não esses dois, por exemplo? Eu poderia, né? Sim, a resposta é que trocar os dois primeiros não serve para nada, não me dá nenhuma coisa boa, entendeu? Não é útil. Trocar os primeiros dois é uma coisa inútil. Então, uma coisa que eu queria dizer também é que, às vezes, eu vejo essa dificuldade, muitas vezes, né? Que se você pode fazer uma coisa, então parece que você deve fazê-la. Mas não é assim que funciona. Você faz uma coisa só se for boa para você, se te dá um resultado bom. Por exemplo, se você está jogando, se você sabe jogar xadrez, né? Está jogando xadrez, e você vê que você pode colocar um cavalo num lugar lá na frente, né? Não significa que você deve, certo? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, se você gosta de xadrez, de jogar mesmo, né? Jogar online, jogar, porque te dá uma ideia muito clara de como, assim, de como a lógica funciona muitas vezes também. Só porque você pode fazer uma coisa não significa que deve fazer. Então aqui, por que eu estou trocando B1 com A2? Porque você vai ver que é isso que eu preciso. Você vai ver que trocando B1 com A2 vai me dar o resultado que eu quero. Porque A1, A2, B1, B2. Então esse cara aqui, ele está em A e ele está em B, né? Por quê? Porque esses dois estão em A, Azão. Azão é um subgrupo, então se ele contém dois elementos, ele contém a operação desses dois elementos. Para terminar o exemplo do cavalo, eu estava querendo dizer, se você pode colocar o cavalo, né? Imagina que você coloca o cavalo e imediatamente ele captura o seu cavalo. Então não foi uma boa ideia, né? Se você coloca numa posição que ele pode imediatamente capturar, que o adversário pode imediatamente capturar. Então aqui também, trocar A1 com B1, se você não tem uma continuação, como no xadrez você tem uma ideia para o que fazer depois, né? Então não tem sentido em fazer uma coisa se você não tem ideia de por que você está fazendo isso, né?
E com essa troca você vê que, de fato, né, esses dois são elementos do Bzão, então o produto é um elemento de B, do Bzão, porque B é um subgrupo, né? B é um subgrupo. Então, isso aqui é um elemento de AB, porque é um produto entre um elemento de A, Azão, e um elemento de B, né? Então, é assim que funciona esse exercício aqui. Agora eu vou fechar aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Bom, por enquanto eu vou pular isso aqui. Agora eu vou olhar aqui no arquivo, aquele arquivo grande, né? Eu vou fazer alguns exercícios, por exemplo. Vamos fazer esse exercício, contar os grupos de C105, por exemplo. Os subgrupos. Contar os subgrupos de G igual C105. Lembrando que está escrito lá, né, que 105 é igual a 3 por 5 por 7. Agora, para resolver esse exercício, você simplesmente tem que lembrar de uma coisa teórica que eu falei no curso, que é que o número de subgrupos de um grupo cíclico de ordem n na verdade, assim, eu falei que para cada divisor, né, da ordem do grupo, que nesse caso é 105, tem um único subgrupo daquela ordem. Por outro lado, a ordem de um subgrupo divide sempre a ordem do grupo, né? Então, isso determina, é, bom, quantos subgrupos tem, pelo menos, né? Não determina quais, mas na verdade eu também falei de quais são esses subgrupos, mas agora eu vou comentar sobre isso. Mas isso significa que no caso de um grupo cíclico, contar os subgrupos é a mesma coisa que contar os divisores da ordem do grupo. Contar os subgrupos de G e contar os divisores da ordem de G é a mesma coisa no caso em que G é um grupo cíclico finito. Se G não é cíclico, isso não é mais verdade, certo? Eu estou falando de grupos cíclicos agora. Cíclico significa que o grupo, né, admite um gerador, então ele tem ordem 105, então os elementos são 1x, x ao quadrado, x ao cubo, x, etc., né, até x elevado a 104. Agora eu lembrei de uma coisa engraçada sobre 105 que se você quer um exemplo de um elemento de ordem 105, então pega o cubo mágico, né? E você faz esse movimento aqui, que é um movimento muito simples, né? Eu fiz esse aqui para cima, esse aqui para o lado, né? Aí você faz isso aqui 105 vezes, você vai ver que vai voltar para a posição original. Vai resolver o cubo aplicando esse movimento 1, 2, 105 vezes, né? É, então tá. Agora, quais são os divisores de 105? Bom, os divisores vamos escrever aqui, CH é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G, que é 105. Sabemos, né, que para cada divisor de 105 existe um único subgrupo de G,
tal que H, a ordem de H é igual a D. Logo, isso é porque G é cíclico. Vamos escrever aqui. Porque G é cíclico. Logo, o número de elementos, o número de subgrupos de G é igual ao número de divisores de 105, certo? Número de divisores de 105. Então, a gente escrevendo isso, traduziu o problema de contar os subgrupos de G no problema de contar os divisores da ordem de G. Aí eu apago para ter mais espaço. Esse aqui é 105. Então, quantos divisores tem 105? Ah, 1, 2 e 3, né? 3 divisores. Pronto, resolvido. Não, não tem 3 divisores, né? Porque quais são os divisores de 105? Então, divisores de 105. Bom, é claro que 105 é esse produto aqui, né? Então, um divisor de 105 tem que também ter esses fatores, só que eles são elevados a uma certa potência, né? Por exemplo, bom, nesse caso aqui, né? Eles são o quê? São 3 elevado a A, 5 elevado a B, 7 elevado a C, onde A, B e C são entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1, porque, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1, você tem o elemento 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1, ou seja, 5 por 7, 35, né? Mas aqui não tem o fator 3, mas não importa, o fator 3 pode estar ou não estar na fatoração de um divisor, né? Ele pode não estar também. Então, se trata de escrever ou contar, né, esses possíveis divisores. Então, você pode ter, por exemplo, A igual a 0, né? Isso me dá 3 divisores. São os 3 divisores. Não, não, 3 divisores não. Me dá 4 divisores, né? Quais são esses 4 divisores? Bom, se A igual a 0, então 3 elevado a 0 é 1. Então você pode ter 5 por 7, né? Ou pode ter 5, ou pode ter 7, ou pode ter 1 também, né? Você entende que esses números são determinados pelas escolhas de A e de B. Por exemplo, esse aqui é dado por A igual a 1, B igual a 1. Não, B igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, né? O 5 ele é dado por B igual a 1, C igual a 0. 7 é dado por B igual a 0, C igual a 1. E 1 é dado por B igual a 0, C igual a 0, né? Você entende? Por exemplo, se B é 1 e A e C são 0, então eles vão embora, o único que sobrevive é 5 elevado a 1. É isso que eu estou dizendo, né? Que seria esse caso aqui. Quando A é 0, B é 1 e C é 0, me dá 5. É assim que você conta os divisores, né? E da mesma forma, né? O caso A igual a 1 me dá 4 divisores,
que são 3 por 5 por 7, 3 por 5, 3 por 7 e 3. Né? Esse primeiro é dado para b igual a 1, c igual a 1. O segundo é dado por b igual a 1, c igual a 0. B igual a 0, C igual a 1. Esse último é dado por B igual a 0, C igual a 0. Aí você fala, mas são exatamente os mesmos casos que eu tinha aqui, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque aqui A era igual a 0 e aqui A igual a 1. São dois casos disjuntos. Né? Então, no total, você tem 8 divisores, né? 8 divisores, então 8 subgrupos. Agora, a questão é o seguinte. Eu fiz desse jeito que é mais demorado para não ir muito rápido. Mas o que é que eu poderia ter feito? Né? Eu poderia ter feito o seguinte. Aqui A e B, A, B e C estão em 0, 1. Aí eu poderia ter dito o seguinte. Duas escolhas para A, porque tem duas escolhas, 1 e 2, né? Duas escolhas para B e duas escolhas para C. Né? Tem duas escolhas para cada um deles. Então, o número de subgrupos, que é igual ao número de divisores, é dado por 2 por 2 por 2, 8. Né? Porque eu tenho duas escolhas para A, para cada escolha de A, eu tenho quantas escolhas para B? Duas escolhas para B. Por que duas escolhas para B? Porque B pode ser 0 ou 1. Por que duas escolhas para A? Porque A pode ser 0 ou 1. É assim que você conta quando você tem escolhas, que você tem que, valores que você tem que dar aos parâmetros, né? Nesse caso, A, B e C. Para cada escolha de A, eu tenho duas escolhas para A. Para cada uma dessas duas, tem duas para B. Para cada uma, 2 por 2, você tem duas para C. Aí, 2 por 2 por 2, 8. Né? Por que eu multiplico e não somo, por exemplo? Por que não faço duas escolhas para A mais duas escolhas para B? Porque você acabou de ver que cada escolha de A determina para cada escolha de A, você tem duas escolhas para B. Né? Então, o número de escolhas para A tem que ser multiplicado pelo número de escolhas para B. Né? Porque eu escolho A igual a 0. Aí B pode ser 0 ou 1. Isso me dá duas coisas. Depois A pode ser 1. Isso, nesse caso, B pode ser 0 ou 1. Mais duas, então 4. Né? Agora eu tenho 4. Agora, para cada, que nesse caso é igual a soma produto, 2 mais 2 igual a 2 por 2. Mas assim, para cada uma dessas 4 escolhas que eu tenho de A e de B, eu tenho duas escolhas para C. Né? Então, escolha A e B. Né? Agora C pode ser 0. Isso me dá 4 escolhas, né? Porque C igual a 0 com todas as escolhas de A e de B. Agora, vamos passar por quando C igual a 1. Ah, aqui também eu tenho 4 escolhas para A e para B. Então, me dá mais 4. Né? Você pode pensar um pouco sobre isso. E agora, para terminar esse exercício, eu vou só escrever aqui quais são esse aqui, vamos denotar como gerado por x, né? Aqui em cima você tem o grupo gerado por x, e aqui embaixo, vamos aqui embaixo, né, no arquivo, tem... bom, esse aqui é o C30, mas é a mesma lógica. Então,
Aqui eu tenho os três subgrupos chamados de maximais, que são gerado por x ao cubo, gerado por x à quinta e gerado por x a 7. Aqui embaixo você tem x a 21 e aqui você tem x a 15 e aqui x a 35. São todos os divisores, eu fiz a lista nesse caso. Os divisores de 105, além de 1 e 105, né, são 3, 5, 7, 15, 21 e 35. E agora você vê quais são as inclusões entre esses subgrupos. São as seguintes que estão escritas aqui no... Aqui tem essa inclusão aqui. É como se fosse... Aí você pode talvez reconhecer que é o desenho de um cubo. É o desenho de um cubo, certo? Você pode ver isso como o desenho de um cubo. Faria mais sentido se fosse um desenho tridimensional, né? No sentido que é uma coisa assim que eu desenhei, né? Então o meu desenho é horrível, mas você percebe que é um cubo, né? Mas isso é só um detalhe que não tem nada a ver. Agora, os subgrupos que estão em cima parece que são menores dos que estão embaixo. Parece, né? Porque, bom, pelo menos essa linha aqui, parece porque aqui aparecem números pequenos, né? E aqui aparecem números grandes, né? Aí parece que os que estão em cima são menores dos que estão embaixo. Mas na verdade é o contrário. Esse grupo ele é muito grande. Não é tão grande quanto esse. Lembra que ele tem 105 elementos, esse grupo aqui, né? Eu acabei de dizer, está escrito aqui, né? É um grupo de ordem 105. Então, quando você tem um expoente pequeno, o tamanho do grupo, x elevado a um expoente pequeno, o grupo que ele gera vai ser grande, né? Se você lembra das aulas teóricas, o tamanho do grupo gerado por x elevado a d é igual a, a n sobre d. CD divide n, né? Então, por exemplo, esse grupo ele tem quantos elementos? Ele tem ordem 105 dividido por 3, ou seja, 35. Né? Ele tem 35 elementos, esse grupo aqui. É ele que é pequeno, por exemplo. Ele tem ordem 105 dividido por 35, que é igual a 3. Já que são poucos elementos, eu vou já escrever para você quais são esses elementos. São 1, x elevado a 35, depois tem o quadrado dele, né? X elevado a 70, e depois tem que continuar, fazer o cubo de x é 35, mas 70 mais 35 é 105. Então, o cubo desse elemento é x elevado a 105, que é igual a 1. Então, aqui fecha. Então, você vê que são três elementos, certo? Esse grupo aqui, ele tem ordem 3, então tem três elementos. Quais são esses elementos? São 1, x elevado a 35 e x elevado a 70. Certo? Então, esse aqui é um exercício sobre contagem de subgrupos. Agora vamos ver, tentar fazer mais alguns exercícios. Conte os subgrupos de... aqui, ó.
U de Z módulo 14Z. Bom, deixa eu ver aqui depois o que é que eu vou fazer depois. Eu queria fazer talvez mais um, talvez não. Ah, sim. Sim, eu vou fazer um exercício a mais, só que vai ser um exercício bem simples para terminar. E, ok. Agora, esse exercício é um pouco diferente, porque aqui a gente não tem um grupo, bom, como estava escrito no anterior, tipo C105, aí a gente sabia que era cíclico de ordem 105. Aqui a gente tem um grupo que, primeiro, antes de começar a fazer as coisas, tem que até entender o que é esse grupo, né? Então, mas você sabe quem é esse grupo? São as classes coprimas, então 1 com 14, né? 3, 5, 7 não é coprimo com 14, né? 9. Todos os pares não são coprimos, porque dois números pares nunca são coprimos, né? Porque os dois são divisíveis por 2. Então aqui a classe de 11, a classe de 13 e não tem mais, né? São as classes entre 1 e 14 que são coprimas com 14. Agora, bom, a gente sabe contar os subgrupos de grupos cíclicos. Então faz sentido, talvez, tentar mostrar que esse grupo aqui é cíclico, né? Porque se ele é cíclico, a gente pode aplicar aquela coisa que eu acabei de aplicar de contar os divisores da ordem, né? Qual é a ordem nesse caso? A ordem de G é igual a 14. Não, não é igual a 14. Isso aqui é também uma coisa que eu vejo, né? Que os alunos fazem. Só porque existe um número, que é o único número que aparece no texto do exercício, é o 14, né? Então parece que 14 é o único número seguro, né? Que dá para usar. Mas, como eu falei, a matemática não funciona assim, né? Funciona do jeito que você tem que... Quando eu falo qual é a ordem do grupo, você tem que lembrar o que é a definição de ordem. Definição de ordem é o número de elementos. Vamos contar os elementos de G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem de G é igual a 6, né? Então a gente consegue facilmente calcular o número de divisores de C6. Então parece que você pode dizer como a ordem de G é igual a 6, vamos contar os divisores, né? 6 é igual a 2 por 3. Quais são os divisores dele? 1, 2, 3 e 6, né? Nesse caso é até mais fácil, né? Porque são entre 1 e 6, aí você só vai... Olha, 1 é divisor? É. 2 é? Sim. 3, sim. 4 não. 5 não. 6 sim. Então, acabou, né? Não precisa nem fazer aquela história de 2 elevado a A, 3 elevado a B, depois contar. Então, tem 4 subgrupos, porque tem 4 divisores, pronto, né? Acabou. Mas não é assim. Não, isso está errado, né? Está errado porque você só pode aplicar aquela coisa do número que é o número de subgrupos de um grupo é igual ao número de divisores da ordem do grupo, só pode aplicar aquela coisa se você sabe que o grupo é cíclico, né? Porque ela só vale quando o que eu quero dizer é que o resultado que você conhece fala se G é cíclico, então o número de subgrupos de G é igual ao número de divisores. Por quê? Porque a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo e para cada divisor existe um único subgrupo daquela ordem. Então, o que está faltando? O que está faltando nesse raciocínio que é incompleto?
não é exatamente correto do começo até o fim, porque está faltando é que a gente não sabe ainda se G é cíclico ou não. É por isso que eu falei, vamos tentar mostrar que G é cíclico. Porque se ele fosse cíclico, eu poderia aplicar aquela coisa dos divisores, né? E dizer que então G tem 4 subgrupos, porque a ordem, que é 6, tem 4 divisores. Então o que está faltando é mostrar que G é cíclico. Então, para fazer isso, vamos pegar um elemento, 3, por exemplo, e vamos calcular a ordem desse elemento. Né? Se você lembra do critério, que se a ordem desse elemento é igual à ordem do grupo, que é 6, então o grupo é cíclico, é gerado por esse elemento. É um critério para saber se um grupo é cíclico. Para fazer isso, a gente precisa fazer as potências. Então, 3 ao quadrado, né, igual a 9, né? 3 ao cubo igual a 27, né? 27 reduzido ao módulo 14 é igual a 13. Agora, eu poderia continuar, né, e mostrar que até a quinta potência não são iguais a 1, mas observe que a ordem de 3 é um divisor da ordem do grupo, teorema de Lagrange, ou variação dele. Né? A ordem de um elemento é sempre um divisor, então a ordem da classe de 3 tem que ser igual a um desses números que estão escritos aqui em cima, que são os divisores da ordem do grupo. Mas eu acabei de mostrar a classe de 3 não é a classe de 1. A classe de 3 ao quadrado não é a classe de 1, porque é 9, né? Está aqui o 9. E a classe de 13, né? Está aqui, não é a classe de 1. Então significa que a ordem de 3 não é 1, não é 2 e não é 3. Não é 1 porque a classe de 1 elevado a 3 elevado a 1 não é a classe de 1. Não é 2 porque a classe de 3 elevado a 2 não é a classe de 1, porque é a classe de 9. Não é 3 porque a classe de 3 elevado a 3 não é a classe de 1, né? Então, a única possibilidade é que a ordem da classe de 3 seja igual a 6, né? Então, isso significa que o grupo é cíclico porque a gente encontrou um elemento de ordem igual à ordem do grupo, que é 6. Então, vou escrever aqui sim, porque a ordem da classe de 3 eu acabei de mostrar que é igual a 6. Eu apaguei só por causa do espaço, eu quero mais espaço, né? Não porque eu sempre apago para ter mais espaço. Então isso implica que G admite um gerador que é a classe de 3. Não é o único gerador, a gente viu que os outros são dados se elevando a inteiros com primos com 6, né? Mas a coisa boa é que a gente sabe agora que G é cíclico. Logo, o número de subgrupos de G é igual ao número de divisores da ordem de G, que é 4, é 6, né? Ou seja, é igual a 4. O número de divisores, que é igual ao número de subgrupos, é igual a 4, porque está escrito aqui em cima. Ok. Bom, agora vamos fazer o último exercício aqui para terminar essa aula.
Eu não estou fazendo exercício sobre o grupo simétrico porque eu falei. Bom, eu vou fazer um exercício sobre o grupo simétrico. Mostre que não contém subgrupos de ordem 16. Isso aqui é mais simples, teórico, né, para terminar. A gente falou sobre o grupo simétrico, né? Ahn, e a gente viu em particular, né? Vimos que se x tem n elementos, então qual é a ordem do grupo simétrico? É o n fatorial, né? Que é 1 por 2 por 3 por n. O n fatorial é esse número aqui. Isso é porque a imagem do primeiro podia ser qualquer um deles, a imagem do segundo não podia ser igual à imagem do primeiro, então você tinha n-1 escolhas, etc. Então, nesse caso aqui, no nosso caso, x é esse conjunto aqui, ó. É igual ao conjunto 1, 2, 3, 4. Então, x tem 4 elementos. Então, n igual a 4. Então, qual é o tamanho, a ordem do grupo? É igual a 4 fatorial, ou seja, 1 por 2 por 3 por 4, que é igual a 24. Agora, na verdade, isso é tudo que você precisa para responder a pergunta do exercício, que é que será que ele contém subgrupos de ordem 16? Não, porque pelo teorema de Lagrange, né? Pelo teorema de Lagrange, como 16 não divide 24, apesar de ser um número menor que 24, né? Então, é claro que podem existir 16 elementos distintos nesse grupo, mas 16 não é um divisor de 24. Então, sim x não tem subgrupos de ordem 16, né? Não contém subgrupos de ordem 16, porque um subgrupo de ordem 16 teria uma ordem que divide que não divide, né, a ordem do grupo. Isso seria uma contradição, contradiria o teorema de Lagrange. E como eu falei, isso termina o módulo 2, e a partir da próxima aula, bom, você encontra outros exercícios, né, na playlist, né, do curso aqui no YouTube. Você encontra outros exercícios que eu já tinha incluso um tempo atrás. Mas a próxima aula de 1 hora e meia, vai ser sobre. Vou começar com o módulo 3.